Bora para o nosso último exercício do Match 34. Esse é o único exercício onde a gente inicia e finaliza na posição em pé. Então, vou aproveitar que a gente está aqui em pé e te passar uma sequência de possibilidades de footworks, trabalhos de pé aqui nessa posição, tá? The push-ups significa flexões de braço. Então, como você viu no começo do vídeo, a gente vai precisar fazer uma flexão de braço. Eu gosto muito de dividir esse exercício em 3 fases. Então, a gente vai pensar na fase em pé, fazendo o rolamento para baixo. Depois, a gente vai pensar na fase do elefante, que é quando a gente fica naquela posição de pico. E depois a gente vai pensar na última fase, que é de fato a push-up, flexão de braço, até retornar para o elefante e para a posição em pé. Então, em pé, você pode iniciar com o pé em V position. Aqui você já tá craque, né, gente? Último exercício do Match 34, calcanhares bem conectados para ativar a linha média. A pequena rotação externa do pé traz percepção de glúteo, então o bumbum de urso bem apertadinho para dentro. Cabeça crescendo lá para cima e os braços pesados para baixo. Tá bem construído, bem organizado esse corpo aí. Então agora vamos trazer o seu centro de gravidade para frente, bem na parte da frente do pé e depois para trás, nos calcanhares. Eu vou virar de lado porque talvez você não esteja vendo. É um movimento bem sutil mesmo, tá? Desloca o centro de gravidade à frente, desloca o centro de gravidade atrás, de uma forma que o pé inteiro esteja conectado no chão. Então a gente faz a garrinha dos dedos, mas não levanta o calcanhar, e depois a gente traz o peso para o calcanhar, mantendo os dedos no chão, tá? Daqui a gente pode parar lá no antepé, cabeça flutuando e braços pesados, e vamos trabalhar flexão de joelhos, mantém o glúteo ativado e volta. Se você soltar essa ativação de glúteo, vai virar quase um agachamento, uma sentada na cadeira. Tá? Então pensa que você quer deslizar nessa posição vertical. Você vai sentir que quem te trava aqui embaixo é o tornozelo, é a mobilidade do tornozelo. E retorna. Mas a gente também pode manter o peso aqui no antepé. Então eu estou crescendo para cima e para frente e trabalhar a elevação dos calcanhares e depois apoia no chão de volta. O ideal é que os calcanhares se mantenham unidos, tanto na subida quanto na descida, para não perder essa conexão de linha média, tá? Depois a gente pode evoluir, ficar com os calcanhares elevados, o peso lá no antepé e flexiona e estende os joelhos. Esse footwork, ele vai te trazer percepção de centro. Então, quando você mantém o seu centro deslocado para frente, os calcanhares apertadinhos, você vai sentir que tem muito abdômen e muito glúteo aqui nessa brincadeira, tá? Entendidos os footworks, o que a gente vai fazer? Começar com o rolamento para baixo, o roll down, que é a fase 1 das nossas push-ups, tá? Vamos começar com os braços acima, mantém conexão de calcanhar e de glúteo, e você vai pensar que os seus braços e o seu tronco são uma coisa só. O que eu quero dizer com isso? O braço ele não quebra, não tem essa articulação entre a cabeça e o braço. Eles descem juntos, como se os braços fossem uma moldura do seu rosto. Aonde o rosto vai, os braços vão também. A gente vai pensar no abdômen para dentro e para cima, num grande C dessa coluna, e volta. Perceba que eu tenho um grande round aqui, principalmente por causa da ativação do meu glúteo. Se eu relaxar o meu glúteo, ó, quebrei, fiz uma flexão de quadril. E a ideia não é ser uma flexão de quadril, é uma flexão do tronco, esse rolamento para baixo, tá? Então, depois que você já entendeu, já construiu esse rolamento para baixo, muito glúteo, calcanhar, abdômen e o braço emoldurando o seu rosto, aí a gente vai começar a desenvolver flexibilidade de cadeia posterior para a gente alcançar essa mão lá embaixo. Pés paralelos, mãos no chão, e a gente vai fazer o macaco. O macaco nada mais é do que a extensão dos joelhos, com as mãos aqui no chão. Mas vamos pensar que é uma pessoa bem encurtada de isquiotibial que está fazendo esse exercício, tá? Para construir pela primeira vez uma push-up. Então você vai sim estender o joelho e deixar essa mão sair do chão.
Mas percebe uma coisa aqui, meu quadril não tá lá para trás, porque assim eu fujo do alongamento de isquiotibial. A gente vai trazer o centro de gravidade à frente, fazendo uma garrinha nos dedos do pé, para realmente ganhar essa amplitude, tá? Depois que a pessoa já está um pouquinho mais alongadinha, a gente começa a pedir para manter as mãos coladas no chão. Eu gosto de falar que é como se tivesse super bonder na mão, tá? Colou a palma da mão no chão. Então vai estender o joelho até onde conseguir, sem tirar a mão do chão. Mantém ela lá embaixo e retorna. E outro detalhe que eu gosto muito de fazer as pessoas sentirem no corpo é: sobe e mantém o olhar lá na frente. E depois solta a cabeça e olha para o umbigo. Todo mundo fica impressionado como o movimento da cabeça interfere no alongamento das pernas e das costas. A gente sabe que está tudo conectado. É a linha posterior. Então evita de deixar a cabeça lá para frente, fazendo esse encurtamento, essa extensão da cervical, tá? Na hora do macaco, o olhar lá na sua barriga. Depois que já consegue estender a perna toda mantendo a mão no chão, segue o baile. E começa a entender que a ideia é afastar a barriga da sua coxa. Então, o abdômen vai para dentro, o peso na pontinha do pé e um grande C lá na coluna. Deu? Aí a gente vai para a segunda fase no nosso exercício, que é o elefante. Esse tatame que eu estou usando, ele estica, o que deixa um pouquinho mais desafiador para eu conseguir fazer o elefante. Porque quando eu vou fazer o vetor de força da mão para frente e do pé para trás, você vai ver que o tatame ele estica, tá? Então ele vai dar uma escorregadinha. Mas você, se tiver sem esse tatame aí ou tiver um outro, faz normalmente, tá? O meu vai acabar escorregando um pouquinho por conta do tecido dele, do tecido louca, do material que ele é feito, tá? Então vamos lá para o nosso elefante. Começando na posição de prancha, já aquecemos os punhos, já entendemos como faz a ativação de centro, a gente quer de fato ir para o elefante, tá? Então a gente vai começar aqui, nessa posição do cachorro, e passar para o elefante, empurrando o calcanhar para baixo, os braços lá para frente e o peito em direção à coxa e retorna. Você pode fazer retornando com o joelho no chão ou sem o joelho no chão. E meu tatame tá escorregando. E volta. A ideia aqui é peito para coxa, mãos empurrando para frente, calcanhares indo lá no chão e as pernas bem estendidas, tá? Entendi. Agora, Lívia, o que falta? Fase 3 do nosso exercício, que é a push-up, que são as flexões de braço. Então, aqui já deixamos os punhos bem aquecidos, vou considerar que você já mobilizou, já aqueceu esse punho. A gente vai fazer uma posição de semi-prancha, uma prancha com os joelhos no chão. Mãos bem embaixo e na largura dos ombros, joelhos no chão. E vamos flexionar os cotovelos bem fechadinho, como se ele quisesse raspar na cintura, até deitar tudo no chão, peito e barriga. E sobe tudo junto. Cotovelo fechadinho, se aproximando da cintura e empurra. Pescoço fora dos ombros, tá? Eu gosto muito de fazer essa construção com os joelhos no chão, mas se for uma pessoa um pouco mais forte, se o seu corpo for mais forte, aí você já pode treinar com as pernas estendidas. Vamos juntar tudo isso e ver o que deu? Ver como é que ficou a nossa push-up? Vamos começar aqui com os pés em V-position, calcanhares apertados, glúteo ativado, braços emoldurando o rosto. E a gente desce num rolamento para baixo, roll down. Mantém o peso na pontinha do pé e olha lá no teu umbigo, até alcançar o chão. Olha para frente e vamos lá para frente. Caminhando, balançando o mínimo possível o teu tronco e o teu quadril. 4 passos bem certeiros. E aí a gente faz a flexão com o cotovelo bem fechadinho ou com os joelhos no chão. Desce, encosta peito e barriga ao mesmo tempo no chão. Retorna e passa pelo elefante. É aqui que meu tatame escorrega. Calcanhar vai no chão, o peito em direção à coxa e volta em 4 passos. Bem certeiros, calcanhares unidos. Olha lá no umbigo e emoldura o seu rosto de novo, para você retornar.
o tronco e o braço. Tudo juntinho. Deu para entender, minha gente? Essa foi a construção do último exercício do MESH 34. Se ficou qualquer dúvida desse ou de algum outro exercício, deixa aqui embaixo e vamos conversando.